Então, sejam muito bem-vindos, Medicina de Família Podcast. Meu nome é Henrique Pereira, médico de família e comunidade, e aqui na minha frente. Ícaro Salerno, também médico de família e comunidade. E na produção, Leandro Rodrigo. E aqui nós desvendamos, a medicina além dos carimbos. E lembrando, que nós somos uma produção independente, com os recursos próprios, E a gente queria fazer o disclaimer, Uhum. Primeiro, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho. E o disclaimer é: nada que for dito aqui deve ser usado como recomendação médica. Se você precisar de alguma orientação, procure o seu médico. E é isso. Nós não somos recomendação, nós não substituímos uma consulta médica. Isso. E o nosso tema de hoje é um tema extremamente importante, um tema também extremamente delicado, muito prevalente na atenção primária, é uma rotina do consultório. A gente vai falar sobre depressão e, por que não, mais especificamente, transtornos mentais. Temos muitos rótulos de transtornos mentais comuns, muitos rótulos de sofrimento na caixa da depressão. Então talvez seja essa é a linha de raciocínio que a gente vai trazer aqui hoje. E a ideia é, nós somos médicos de família, e por que a gente não convidou um psiquiatra para falar disso, né? Eventualmente a gente vai convidar pessoas. Por que a gente não convidou um psiquiatra? Né? Bom, que você acha? Primeira coisa, dentro da atenção primária, a prevalência de procura de ajuda por causa de sofrimento, por causa de decepções, por causa de eventos no ciclo de vida, acabam trazendo, primeira coisa, sintomas no corpo, das pessoas. Elas vêm com dores no corpo, insônia, medos excessivos e o mais comum de todos é tristeza. E aí, o que a gente quer trazer também é esse outro ponto de vista de não medicalizar essa tristeza, Não quando o paciente chega com a demanda, Porque não é uma queixa médica, não é um sintoma, é uma emoção. E aí, como a gente abordar de fato essa emoção, abordar essa tristeza e não apenas colocar na conta do medicamento, O medicamento, ele não é um milagre, O medicamento não vai resolver, não é uma pílula mágica. Então, como médico de família, a gente tem mais liberdade, A gente tem mais coordenação de cuidado mais genuíno quando a gente trata das emoções da pessoa dentro do consultório. E sempre a gente vai trazer isso para os nossos podcasts, mas tentar explicar qual que é a função da nossa especialidade, Então, a medicina de família e comunidade é a medicina essencialmente feita em consultório, Eventualmente a gente faz visita domiciliar e tudo. E o médico de família é aquele médico que te acompanha para todas as queixas, sejam elas quais forem, Então, como eu já disse em outros episódios, a gente faz pré-natal. Quando a criança nasce, a gente cuida da criança, a gente vê o crescimento e desenvolvimento, cuida de adultos, todas as queixas. Estima-se que um médico de família bem formado, ele deve ser capaz de resolver 90% das questões que aparecem para ele. E, então, para ficar claro, de cada 10 pessoas que a gente consulta, uma delas, eventualmente, a gente vai precisar de um colega. Especialista focal, Especialista focal, um cardiologista, um endócrino. E, em geral, a gente faz uma pergunta para ele. A gente tem até um papelzinho lá que a gente fala, que é a guia de referência e contra-referência. E muitas vezes não precisa ser uma referência, Pode ser um matriciamento, Que é uma intervenção pedagógico-terapêutica que o especialista focal entra junto no cuidado do paciente. Perfeito. Isso também é um tema que a gente pode abordar um dia, o matriciamento na atenção primária. E aí a gente faz essa pergunta para o colega vê, Espero que ele leia. A gente sempre tem que ter uma letrinha boa também. E o colega lê e aí ele responde e devolve o paciente para a gente, Então fala, então vamos trabalhar nessa linha, eu preciso ajustar tais e tais remédios, eu preciso de um retorno para ele, mas eu já te devolvo. Esse é o ideal.
Então, só por essa descrição, é óbvio que sintomas de tristeza, as emoções em geral, né, como você disse, elas vão vir pra gente e a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. E evitar só usar medicação. Né? Sim. Então, por que a gente está defendendo, né, esse argumento que o medicamento em si, sozinho, não vai resolver? Primeiro, vamos entrar aqui na história, né, do medicamento. Muitas vezes, os transtornos mentais, né, eles foram, de certa forma, vendidos, né, para as pessoas como um desbalanço químico, né? Então, assim, não é culpa sua você ter depressão, é um desbalanço químico de neurotransmissores, né? Que você tem aí na cabeça, no seu cérebro, nos axônios. Ou seja, pela lógica, se você está faltando um neurotransmissor, que seria os neurotransmissores da felicidade, então você está apresentando a tristeza. Então, o que falta? Repor os transmissores. Então, como que você repõe nos transmissores? Através de um comprimido, que são os mais práticos, né? Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Então, a princípio, a serotonina no cérebro resolveria esse problema da tristeza. E a gente vê que não é assim na prática, né? E acho que essa forma, né, de classificar as pessoas, né, passa pela... É quando, assim, não queremos conflitos com os colegas especialistas focais, psiquiatras, mas, assim, existe uma adaptação da psicologia, né, dos transtornos mentais para a medicina. E, às vezes, essa adaptação ela não foi, de certa forma, bem feita. Me explico melhor. A medicina a gente conhece, né? Como que funciona em geral. A gente faz um diagnóstico, a ideia do médico é fazer um diagnóstico e propor um tratamento. E aí, quando a gente faz esse transporte para a saúde mental, não é tão fácil. Seguinte, um exemplo. Quando a gente classifica doenças, a ideia da gente classificar, colocar ela em grupinhos, é para facilitar a comunicação entre profissionais, tentar alguma prevenção e um tratamento. Não, e até para conversar em congresso, né? Os médicos de forma internacional, a gente, de certa forma, falar a mesma língua, a gente acaba separando as coisas, agrupando elas para conseguir lidar melhor isso, né? E aí isso ficou complicado, né? Ou não aconteceu na psiquiatria, né? De certa forma. O diagnóstico, vou dar um exemplo, né? Um exemplo bem básico da medicina, bem comum. Uma pneumonia, por exemplo. A gente pega lá, a pessoa está com uma pneumonia e a pneumonia a gente descobre que o agente causador dessa pneumonia de comunidade, né? Que a gente fala, adquirida na comunidade, ela é causada por um Staphylococcus, lá, que é uma bactéria específica. A gente consegue achar a doença, classifica ela, tá na caixinha das pneumonias. Na caixinha das pneumonias, essa doença ela é causada tem um agente causador, que é o Staphylococcus. Então a gente tem um antibiótico bom para ele, né? As penicilinas, no caso, né? Que não vem ao caso aqui, mas a gente propõe o tratamento e a gente consegue prevenir. Tem, enfim, vacina e tal. Na saúde mental, o jeito que a grande maioria parece que está funcionando é o seguinte: a gente tem um manual, que é o famoso DSM-5, que classifica as doenças. E é um trabalho, assim, excepcional. Se você for ver a evolução de um para o outro, você vê o cuidado que as pessoas têm com a linguagem, né? É um cuidado, assim, no detalhe. Até eu peguei para dar uma lida na classificação. Um dos temas que a gente pegou para tratar, para abordar, eu fui ver no DSM. E, cara, do 4 pro 5, tipo, os caras, eles têm um esmero com a linguagem, assim, de querer destrinchar e separar em caixinha. Ó, esse sintoma, ele sobrepõe o outro. Então, é um trabalho grande. E, assim, não estou invalidando esse trabalho, por favor, né? Mas o uso que tem sido feito, que está sendo
na nossa avaliação, um pouco inadequado, né? Então, você coloca os pacientes você aplica um checklist, checklist que você ou qualquer pessoa que se fizer o checklist Vai dar positivo. Vai dar positivo, na maioria deles. E aí você propõe um tratamento farmacológico que a gente vai explicar melhor, mas não foi comprovado a eficácia. E a gente entra nesse mito, né, do desbalanço químico. Sim. Porque realmente não conseguiu ser provado, não tem nada que comprova essa quantidade baixa, né, de neurotransmissores em uma pessoa com um diagnóstico de um transtorno mental comum, um diagnóstico de depressão, leve, moderada, grave, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico. Nada disso é comprovado. Então, você usar o mito do desbalanço químico como justificativa de medicação, isso é um erro. E isso não é falado, né, na consulta, assim. Simplesmente fala assim, olha, esse remédio vai funcionar para você. Não tem problema você falar isso, mas desde que você fale divida a verdade com o paciente, né? Compartilhe a verdade. Olha, não existe um desbalanço químico em você. Isso não é comprovado em nenhum lugar. Mas mesmo assim, eu estou usando esse remédio que parece que pode te ajudar. Isso não tem problema. Mas agora, falar que tem um desbalanço químico, que não é culpa sua, que você tem baixa serotonina e o tratamento é repor serotonina, isso eu acho que é uma prática médica. Sim. E da onde que vem também essa dificuldade, né, de achar que os inibidores seletivos, os antidepressivos em forma geral, conseguem atuar, também ficou difícil comprovar, né? Quando a gente vê nos ensaios clínicos, né, entre placebo, não conseguiu ser tanto diferente, né? E aí que a gente tem que trazer, que tirar o protagonismo da medicação. Primeira coisa, colocar na consulta, na hora que a gente vai dividir o tratamento com o paciente, falar assim, isso aqui não é o pilar principal. Porque o comportamento, a dinâmica, o dia a dia das pessoas influenciam muito mais nas emoções, nos comportamentos, na tristeza, que são rotulados como depressão no consultório, né? Então a gente está usando as emoções das pessoas como uma fábrica de doença. E essa fábrica de doença, a indústria farmacêutica acaba tirando vantagem, né? Deixando os checklists diagnósticos, né? As escalas de Hamilton, as escalas de PHQ-9, né? Cada vez mais sensíveis para a gente conseguir aumentar essa reserva de pacientes de transtornos mentais, justificar o uso do medicamento, né? Então, primeira coisa, no consultório, falar que o medicamento não é o pilar principal, não é o protagonismo, e sim abordar o tratamento no comportamento. Então, a gente entra com a psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Já que o medicamento não tem tanta diferença com o placebo, por que a gente vai forçar a barra por aqui? Talvez porque a consulta seja muito rápida, né? E aí você não consegue conversar direito sobre as emoções, sobre a tristeza, o que está acontecendo na vida do paciente. Você acaba assinando um papel com o medicamento e vai embora do meu consultório, né? Para o próximo entrar. Então, esse talvez seja uma prática, né? Que acabou criando essa cultura, né, de conversar pouco e resolver rápido. O medicamento ganhou, de certa forma, um protagonismo no tratamento. Mas a gente tem que virar a chave. A gente tem que trazer que é um recurso e que as outras terapias de tanto conversa escutativa, psicoterapia, terapia cognitiva comportamental são tão boas quanto ou não melhores que o medicamento. Isso ocorreu basicamente a partir da década de 50. As classificações da psiquiatria, elas remontam um passado muito anterior a isso, né? Mas essa parte dos desbalanços, né? Quando a indústria farmacêutica se valeu dessa essa hipótese, né? O pessoal chama de hipótese das monoaminas, né? Monoaminas são os neurotransmissores responsáveis por essa... teoricamente responsáveis por essa alteração cognitiva, que não se provou, como a gente já falou. Mas aí, a partir da década de 50, então, eles se aproveitaram. E assim, os livros que descrevem isso, cara, são maravilhosos, vou te falar. Aqui tem um livro do Stoll, que o pessoal fala de psicofarmacologia. Cara, são páginas, assim, livro enorme, de 600, 700 páginas, descrevendo mecanismos, né? E mecanismos plausíveis até.
Só que aí que tá, pra gente não basta só o mecanismo plausível, Exato. você precisa do ensaio clínico que respalde o que você tá falando, né? Uhum. E os ensaios clínicos, como você já disse, não se provaram eficientes, né? E aí a gente, acho que até, eu faço até uma provocação, por exemplo, quando a gente tá feliz, é porque a gente tem a síndrome da felicidade? Uhum. Né? Que você comentou, né? Das emoções. A gente não classifica a felicidade numa síndrome. A gente sabe por que a gente tá feliz, o que aconteceu, Uhum. né? E por que a gente faz isso com a tristeza? Uhum. Por que a gente cria a síndrome da tristeza, que seria, no caso, a depressão? E esse paralelo que a gente tá tentando quebrar. Porque, em geral, os pacientes, quando chegam pra gente, lá na atenção básica, é uma perda de um familiar, É uma decepção. É um conflito. Jornada de trabalho excessiva, mau pagamento, assédio moral no trabalho. Então, Tem violência doméstica, violência sexual, tem abuso infantil. Nossa, tem, assim, N coisas. E, assim, o que difere uma pessoa para outra é como que ela consegue lidar com isso, né? E aí a gente medicalizar a tristeza é uma coisa... a gente chama de iatrogenia, que é uma coisa... um problema causado pela intervenção médica. E a gente bota um remédio e acha que vai resolver. Passa também em tudo que a gente está falando, sempre no fundo, assim, no background, tem acesso, forma de remuneração dos médicos, como que as coisas acontecem em convênios, que a gente vai abordando ao longo dos episódios. Mas sempre está no fundo isso. E a gente não está falando assim que a gente a medicina de família é a melhor das maravilhas que vai resolver todos os problemas. Porque a gente conhece também postos de saúde que tem, a gente chama de postos de saúde com atenção tradicional, né? Postos tradicionais. Que aí o medicão tá lá, você consegue consulta para daqui a 3, 4 meses. A forma de acesso é ruim, então os pacientes não conseguem acessar o sistema. Então é muito mais fácil para ele, como você já disse, pegar passar um remédio, e se vira. E renovar em 2 meses. Né? Isso é uma justificativa, e isso é uma justificativa recorrente. A pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho uma psicóloga, eu não abro a porta do meu consultório e tenho uma psicóloga ali para avaliar meu paciente. Que a pessoa formada para isso, desde o começo, é o psicólogo. Exato. Né? Uhum. Aí o médico não deveria ser líder nessa coordenação de cuidado. Sim, o psicólogo ele poderia atuar muito mais na atenção primária e ser altamente resolutivo dentro dos transtornos mentais. Sim. Eu não sei por que, assim, a gente sabe até por quê, mas o médico acabou tomando de assalto a liderança da saúde mental. E o pior é que eu já vi psicólogo referenciar para o médico como se ele fosse o líder. E não, cara, puxa para ele. Tem que. Porque é da responsabilidade dele. Né? Essa divisão de cuidado, para fazer a coordenação de cuidado com um episódio de transtorno depressivo, episódio depressivo, que dura em 3 meses, 6 meses, não tem como ter um protagonismo médico. O médico, primeiro ele consulta 20, 30 pacientes por dia. Existem outras síndromes, outros problemas de cuidado, visita domiciliar, pacientes crônicos agudizando. Então não tem como ter uma psicoterapia no consultório. Então, realmente, esse papel do cuidado tem que ser paralelo, né? Porque se deixar o médico tomar parte de todos os cuidados de transtornos mentais, é muito fácil ele rotular. E o rótulo, ele é estigmatizante. Você transforma uma emoção numa doença, a pessoa ela fica estigmatizada como uma cicatriz emocional causada por uma intervenção médica para o resto da vida. Ela sempre vai falar, eu já tive depressão. Eu tive uma fase que eu tive depressão. Na verdade, era uma fase difícil da vida dela. Claro que existem os episódios depressivos graves, que a pessoa ela tem até o risco de suicídio, né? Que isso cabe à consulta médica, a gente sempre fazer o rastreamento, né? Isso são intervenções de profissionais de saúde, com certeza. Mas a maioria dos transtornos mentais são transtornos mentais comuns do sofrimento que acontece nos ciclos de vida. Então, por exemplo, uma pessoa trans, ela chega no consultório
ela fala assim, bom, eu não me identifico com o meu gênero, eu preciso fazer as modificações corporais, né, que eu desejo, e através de terapia de reposição hormonal, né, e outras terapias. E aí ela acaba sendo vítima do sistema, porque ela precisa de um laudo do endócrino, precisa de um laudo de um psicólogo, precisa de um laudo de um psiquiatra e precisa lidar com toda a pressão da família, né, que deixa de ser um apoio emocional. Então, esse paciente, ele acaba sendo vítima do sistema, porque o sistema já é difícil. Quando que você vai conseguir 3 profissionais, 3 laudos para começar um tratamento? Sim. Isso já deixa, será que eu tenho culpa de alguma coisa, né? Já deixa estigmatizado. E aí já tem um conflito familiar por trás, que não apoia aquela mudança, não entende que aquilo é importante. Então, parece que a gente não vai vencer o sistema, né? A gente gostaria que fosse diferente. Mas o nosso papel também é buscar apoio, buscar rede ou criar. Então, assim, olha, você não está sozinho nessa. A pessoa que sofreu uma decepção muito grande, um conflito amoroso ou um luto, a gente não pode deixar essa pessoa sozinha com um medicamento receita trocando de 2 meses. Exato. A gente tem que buscar rede e buscar apoio. Então, a forma como lidar com as emoções é mais importante do que só a consulta, só a receita do medicamento. Então, por isso que o psicólogo tem que entrar junto e ser o protagonista mesmo desse episódio de cuidado, que a maioria dos episódios depressivos, ansiosos, eles vão durar em torno de 3 a 6 meses. Ou seja, é uma terapia de intervenção breve. Não tem como você justificar um tratamento de 20, 30 anos de inibidor seletivo e benzodiazepínicos e assim por diante. E assim, a gente se sensibiliza, né, com qualquer pessoa que esteja passando por um quadro desse. De maneira nenhuma, talvez algumas falas nossas aqui podem parecer um pouco duras, mas não é o tipo de fala que a gente usaria no consultório, né, para tentar acolher. Então é só para a gente tá tentando trazer o pensamento, não é como a gente consulta, né? A crítica, a reflexão da rotina, né? E eu acho que em relação aos medicamentos, cara, não sei se a gente tá chegando aqui num ponto que talvez a gente não tenha concordância 100%. Aí a gente vai destrinchando. Mas eu acho que vale a pena, até porque talvez isso seja recorrente nos nossos episódios, falar como é que funciona mais ou menos um ensaio clínico. Porque, vou te falar por quê. E isso eu já ouvi de pessoas conversando sobre medicamentos psiquiátricos, né? A pessoa fala assim, não, mas eu tenho certeza, a pessoa melhorou. Ela usou e melhorou. Aí a pergunta que eu faço assim, mas uma vez que você usou, você não sabe se ela melhorou ou se ela melhoraria sozinha. Então, para isso, que a gente precisa de estudo, ensaios clínicos. A gente precisa de método. Exato, para avaliar. E aí, o que eu vou falar aqui não é novidade para os psiquiatras, eu não estou querendo, né? Tem muitos psiquiatras, cada vez maior o número de psiquiatras que não usa a intervenção medicamentosa como linha de frente. Mas em linhas gerais, assim, como é que funciona um ensaio clínico? Que a gente sempre vai falar, né? Ensaio clínico randomizado, né? Aquele nome bem bonito. Mas, basicamente é isso. Tem uma população que eu quero estudar, aí eu não posso avaliar toda a população, que isso seria financeiramente inviável, eu não consigo fazer um estudo grande com a população inteira. Então a gente pega uma amostra. Essa amostra tem que ser adequada, então a gente vê a qualidade da amostra. Pega uma amostra, aí divide em 2 grupos. E você fala assim, ó, esse grupo vai tomar remédio, esse grupo não vai tomar. E vamos ver o que acontece. Aí, claro, é um grupo que tenha a condição que você quer analisar, e aí vamos ver o que acontece. Coloca no tempo, vamos ver o que acontece. O problema é que, assim, se o paciente sabe que ele está tomando um remédio e o outro não está tomando, ele mesmo, quando ele vai estou falando de saúde mental, quando ele for responder o questionário, ele fala assim, mas eu estou tomando remédio. Ele mesmo vai sentir que ele melhorou. É uma adaptação cognitiva do comportamento. Né? E aí, ou então o próprio profissional que vai instituir o medicamento. Ele fala, esse grupo aqui fez o medicamento, ele inconscientemente ele vai
avaliar aquela pessoa de forma diferente, vai perguntar, vai Tem dar um aquele... viés cognitivo. Sim, ele tem um viés, né? Então, como que a gente tira esse viés, né? Essa tendenciosidade do estudo? A gente faz o que a gente chama de cegamento. Cegamento nada mais é do que a pessoa que toma, nem a pessoa que faz o experimento sabem quem que tá tomando e quem não tá. Como que a gente faz isso? A gente faz um grupo controle, ou um estudo randomizado controlado por placebo. O placebo é uma droga que não tem nenhum ingrediente ativo. Vou chegar espero chegar onde a gente quer. Então, isso é feito. Você pega esse grupo e a gente faz a randomização, né? Então, é aleatório quem vai tomar e quem não vai. E você não sabe, você só vai saber no final do experimento quem tomou e quem não tomou. E aí, beleza. Para um grupo você dá lá o medicamento para depressão, para o outro você dá uma pílula de farinha, sei lá, para ser bem simples. E os caras fizeram isso. Aí você fala, e como que avaliou o desfecho? Né? O desfecho é o fim, o que aconteceu no fim. Eles avaliam pela escala de Hamilton, né? Essa escala, ela, se não me engano, é da década de 50 e 60, um alemão lá, e ele criou uma escala com várias perguntas sobre depressão, e é uma escala de 0 a 52. A pontuação dela vai de 0 a 52. Algumas perguntas que tem correlação e tal, são 17 perguntas, a pontuação pode ir de 0 a 52 ou pode ser uma pontuação maior. A escala mais usada é de 0 a 52. E aí eles viram, a indústria farmacêutica, óbvio, pulou de alegria, que os medicamentos usados para depressão, eles melhoravam a escala de Hamilton nas pessoas que tomaram. Aí você fala, nossa, então beleza, então funciona. Só que tem um problema, eles melhoraram 2 pontos numa escala de 52 pontos. E o placebo? Não, e o placebo também melhorou. Né? Então, aí começam os probleminhas desse tipo de ensaio clínico. E é isso que a gente quer trazer. A gente quer que o colega psiquiatra também ouça isso e que critique mesmo. Os problemas. Como que é o cegamento? Eu falei que um tomava e o outro não tomava. O que a gente bem conhece é que os medicamentos psiquiátricos, eles causam sintomas. E dá efeito colateral. Né? Sim, a pessoa sabe que ela está sentindo efeito colateral, então ela sabe que ela tomou. Então, por aí, o cegamento já cai por terra. Então, o cegamento já não ocorreu de forma correta. Aí, os caras falam, então vamos colocar um placebo ativo. Que aí eles tem usaram, efeito colateral. Sim. Aí eles, nos estudos de tricíclicos, né, que são antidepressivos tricíclicos, que eles chamam, tem alguns sintomas comuns lá, como boca seca, aumento de sono e tal, tem algumas coisas. E aí os caras fizeram um estudo com um medicamento, com atropina no caso, né, um derivado de atropina, que aí causava... que dá boca seca. Que dá boca seca. Aí qual que foi o resultado? Igual. Tem um outro viés nesse tipo de estudo, que é... Por exemplo, isso é para pacientes que foram recém-diagnosticados com depressão. Então a gente já sabe que para recém-diagnosticados com depressão, os medicamentos que a gente chama erroneamente de antidepressivos, porque eles não são antidepressivos, eles não funcionam. Então vamos lá para os crônicos. Né? Para os crônicos tem um outro probleminha muito claro. Né? A gente sabe que a retirada abrupta de qualquer medicamento, ela causa um efeito rebote. E aí, o que aconteceu? Os caras foram fazer, então vamos ver pacientes que já tinham diagnóstico de depressão, aí vamos trocar o medicamento, vamos ver um medicamento novo, agora os duais, né? Venlafaxina, tal, estalopram. Aí, quando eles iam testar, o que acontecia? Até a randomização, né? Que é onde você aloca em grupo que vai tomar nada ou vai tomar um medicamento, até aquele momento a pessoa estava usando um antidepressivo qualquer lá. Aí ela entra no experimento, aí eventualmente ela cai no grupo placebo. Ou seja, ela parou de tomar o remédio abruptamente. Aí há uma tendenciosidade de inflacionar o benefício do medicamento. Só que não teve. Na verdade, o que aconteceu é que foi tirado abruptamente, sem a pessoa saber, o medicamento, aí exacerbou algum sintoma, alguma coisa. Então,
essa teoria das monaminas e a correção delas, a indústria farmacêutica fez um uso, assim, eu diria, brilhante. É uma propaganda também, né? Só que, e você vê que passa tudo. Na faculdade a gente aprendeu os desbalanços, ficava tendo que estudar a enzima que entrava, que não sei o que, o receptor e tal. E no fim, quando você faz um ensaio clínico, os medicamentos que são usados para tratar depressão, que eu tento não usar o nome antidepressivo, eles não funcionam. Não, e o problema também é o próprio rótulo, né? Que foi feito para justificar o diagnóstico. Por exemplo, assim, você pega o DSM-3, ele tinha um total de 297 diagnósticos. O DSM-4 já tem 374 diagnósticos. E o próprio critério para aumentar esses diagnósticos, o que aconteceu? Ou a população está criando novas doenças que não tinham antes, ou está ficando o DSM está ficando mais sensível, né? Ou seja, qualquer transtorno mental que está surgindo está sendo encaixado no DSM. Ou seja, isso acaba sendo vantajoso para a indústria farmacêutica também, porque já que você tem uma doença, entre aspas aqui, que está dentro de um livro, então automaticamente você deve ser tratado. E, infelizmente, a maioria dos tratamentos por uma cultura médica é através de comprimido, né? E a gente vê aqui que realmente o efeito placebo, talvez esse comprimido seja muito maior, né? Do que realmente curar essa parte do mito do desbalanço químico. Pode falar. Não, que eu ia falar que só para não esquecer do efeito placebo, eu vou um pouco além. Talvez, até pessoas que estudam efeito placebo, que a gente pode até dar um jeito de colocar essa referência, mas acho que um pessoal da Dinamarca estudou o efeito placebo e eles viram que, na verdade, talvez a gente nem possa atribuir efeito placebo, porque isso a gente aprende até na medicina de família, que o efeito placebo é 30%. Na verdade, isso acho que é um pouco até inadequado, porque efeito placebo é quando a pessoa... é um efeito causado pelo uso do placebo. Acontece que isso, talvez os transtornos de saúde mental, eles têm uma boa proporção que melhoram espontaneamente. Então, se a gente tivesse um grupo que a gente não fizesse nada, então tivesse um grupo... Não, eu tenho aqui. Mais ou menos 20% tem resolução espontânea. Isso. Então, é resolução espontânea, não é nem resolução pelo efeito placebo. Porque em estudos sobre efeito placebo, que os caras pegaram vários tipos de placebo, né, em estudos que eles usavam placebo, eles viram que, na verdade, o efeito placebo ele atinge os 30%, 40% só para dor e náusea. Para as outras condições, o efeito placebo é quase nulo. Então, talvez essa melhora... A gente nem pode falar assim, porque às vezes... eu tô falando isso porque às vezes o colega às vezes justifica, fala assim, não, mas aí a pessoa sente que tá melhorando por causa do efeito placebo. Não é o efeito placebo, cara. Os transtornos mentais, eles melhoram sozinhos. Então, também colocar na conta do placebo é um erro. Né? E... é isso que eu queria falar, não sei, eu te cortei. Não, que a gente não... Realmente, porque a gente comparou antidepressivos com placebo. Mas quantos porcentos desses melhorariam sozinhos, né? Exato. Pois é. E outra coisa do diagnóstico também é a própria escala, né? Do PHQ-9, que é o Patient Health Questionnaire 9. Essas 9 perguntas, cara, esse questionário, pelo jeito, não é, de certa forma, criticado como... essa avaliação diagnóstica foi ensinada, mas ela tem patrocínio da indústria farmacêutica, da Pfizer. Sim. A Pfizer patrocinou uma ferramenta de diagnóstico. E essa é para atenção primária, né? Exato, para atenção primária. E outra, o PHQ-9, ela acaba superestimando a gravidade da depressão. E então aqueles pacientes que têm um pouco mais de sintoma, acaba se encaixando numa depressão grave muito mais fácil do que outras escalas. Ou seja, quanto mais a gente usa essa escala do PHQ-9, que foi patrocinada, a maior quantidade de pacientes com depressão grave logo desde o começo. Então, isso justificando também já o início, porque você pega os testes, os manuais, né?
de medicina de família, atenção primária e tal, todos os termos escritos em depressão grave têm a indicação precoce de início de tratamento com inibidor seletivo, recaptação de serotonina e tudo mais. Então primeira coisa, eu não acho errado usar escalas, né? Tanto a escala da depressão geriátrica também ajuda muita gente, a evolução na escala ajuda muita gente, mas a gente tem que ter a crítica. Tem que saber que essa escala foi patrocinada. Agora, como você vai usar essa ferramenta, não tem nenhum problema. Vai da sua consciência, da sua prática. Mas não seja inocente, né? Sabendo que não foi, sim, um consenso de psiquiatria sem conflito de interesse. Então, a gente tem que começar a trazer isso para a prática, tanto da graduação, da própria residência, da formação dos médicos de hoje, né? E uma coisa importante que, assim, a escala de Hamilton, ela não é usada para o diagnóstico, ela é usada para o acompanhamento. Mas olha o detalhe, a gente sabe que as medicações usadas tipicamente para tratamento de depressão, elas são sedantes, né? Às vezes, normalmente, os sintomas, os transtornos, os problemas de saúde mental, eles vêm também com uma alteração de sono, né? Uma dificuldade e tal, enfim, por todo o ambiente que a pessoa está sujeita. E aí, só na escala de Hamilton, existem 6 pontos que você pode tirar só correlacionado com sono. Então, além de tudo, cara, olha só como os estudos são fracos porque é óbvio, vai vir alguém da psiquiatria e falar assim, esses caras estão falando bobeira, né? Porque eu sei que os estudos estão, mas assim, a gente está chamando a atenção para os próprios colegas irem lá no estudo e ver se não tem essas coisas. Porque na escala de Hamilton a pessoa pode pontuar 6 coisas só em relação ao sono. Então, por exemplo, no antidepressivo tricíclico, que é um dos efeitos aumento da sedação e a pessoa fica com bastante sono. Só aí ela já ganha ponto na própria escala. Ela ganha. Só que mesmo no estudo feito do jeito, com todos os erros que a gente falou que foram feitos, são 2 pontos de diferença na escala. Então, além de ter, assim, se ele só melhorou o sono, ele já ganharia 6. E nem assim conseguiu ganhar. Então, os medicamentos usados para tratamento de depressão são muito ruins. E eles, assim, têm uma utilidade, eu diria, assim, quase que são inúteis, eu vou falar, vou ser bem duro. Eu falo sempre assim que não tem diferença em relação ao placebo e tem a relação da melhora espontânea também. Só que o que eu queria trazer também dos efeitos colaterais que você trouxe aqui, por exemplo, um dos tratamentos que parece que tem eficácia, tem eficácia, melhora em relação aos medicamentos e placebo é exercício físico. Sim. Então, é uma pessoa que ela já está deprimida, né? Tá com uma tristeza constante, diária. E aí, para você ela fazer exercício físico, realmente é uma motivação interna muito grande, né? Mas a motivação, ela começa do vínculo com o médico. Pô, se o médico não comprar esse caminhar junto, que, olha, o exercício físico talvez seja a única coisa comprovada que vai fazer você sair dessa fase difícil que a gente está chamando de depressão. Então, a partir do momento que o paciente começa a fazer exercício físico, apresenta melhora, talvez seja esse o gatilho inicial que desencadeia uma cascata de respirar um pouco, né? Sair daquele poço que o paciente estava, daquela situação social, né? De um conflito no trabalho, conflito na família, e aí ele consegue não ser vítima, né, do sistema, das escalas sensíveis patrocinadas. E outra coisa também é atividade sexual. Talvez um dos tratamentos seja o aumento da atividade sexual, né? Uma pessoa depressiva, um dos sintomas é a perda da libido, né? Então, mas conversar isso com o parceiro, conversar isso com a parceira, saber que a atividade sexual é tão importante quanto a atividade física, mas um dos efeitos colaterais dos inibidor seletivo é a diminuição da libido. Então, como que você vai indicar uma coisa como tratamento e você dá um comprimido que não te permite fazer isso? É quase ilógico fazer isso. Cara, eu acho que
primeiro, é muito importante a gente se retratar assim. Quem está tomando medicamento, esse tipo de medicamento, não pode parar de repente. Porque isso é muito arriscado. Não Isso. pode, de jeito nenhum. Tem que ter um cuidado, tem que fazer, como a gente fala, entre aspas, fazer o desmame. É muito cuidadoso. Não pode parar só porque quem está ouvindo isso, está ouvindo pela primeira vez, vai falar assim, não, então vou parar essa porcaria. Não. Calma. Que tem que ser, é difícil, tem que diminuir aos poucos, você precisa de um profissional para diminuir. E, de novo, a gente não está fazendo recomendação, converse com o seu... E a gente não substitui nenhuma consulta médica. Exato. Mas eu quero me retratar, porque assim, acho que eu me empolguei, fui muito duro falar que são inúteis. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é essa mensagem que a gente quer passar. A gente está trazendo a discussão. E, de fato, né? Esses medicamentos, né, os inibidores, os tricíclicos, os duais, né, que o pessoal fala, e falando os nomes aí, amitriptilina, sertralina, fluoxetina, venlafaxina, estalopram, né, só para deixar os nomes. Esses medicamentos, acho que eu me perdi o que eu ia falar, cara. Eu posso falar dos sintomas físicos, né? Porque eu tava falando dessa parte da perda da libido. Pode falar. Não, eu lembrei. Que eu ia comentar que, na verdade, quando se fizeram estudos, viram que esses medicamentos, eles acabam aumentando a taxa de suicídio. Sim. Principalmente entre jovens. Sim. Então, é complicado, né, cara? Porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu trato a depressão, do jeito que é classificada lá tal, para prevenir o suicídio. Só que é comprovado que esses medicamentos, eles aumentam a taxa de suicídio, né? Se você passou por ele e tá tudo bem até agora, converse com seu médico, pense em novas estratégias para tentar ver se vale a pena ou não vale tirar, se você se dá bem, aí enfim. Mas eu tenho que ter esse cuidado porque a gente começa a se inflamar, né? Porque a gente vai ficando, nossa, mas não funciona mesmo, tal, os estudos não mostram, tal. Então a gente tem que ter esse cuidado para também... Então, eu não acho errado usar os medicamentos inibidores seletivos, os benzodiazepínicos, não acho errado. O problema é não falar os efeitos colaterais na consulta. Olha, se você é um paciente jovem, está passando, sei lá, por uma fase difícil do vestibular, você foi demitido do emprego e você trouxe para consulta a demanda de pensamento e planejamento suicida, tudo bem, vamos fazer esse tratamento. Mas olha, nas primeiras semanas, se a gente começar com esse medicamento X aqui, ele aumenta os sintomas ansiosos, aumenta a agitação, aumenta a insônia, aumenta o risco de suicídio. Dividir o risco com o paciente é um comportamento médico que é quase um compromisso social. Só que muitas vezes os efeitos colaterais ficam por baixo do pano, né? Não aparece na consulta, não aparece na narrativa médica. Simplesmente é vendido como a esperança, né? A única esperança do paciente é aquela receita que o médico vai passar. Por exemplo, os sintomas, que é o que acontece também na consulta, é que é difícil falar das emoções, né? É difícil falar da tristeza, é difícil falar do que está acontecendo em casa. Muitas vezes estão acontecendo coisas que a pessoa nunca falou para ninguém, né? Então, se o médico não dá espaço, o paciente nunca vai falar. Então, não tem como o médico também falar assim, mas ele nunca falou disso. Ele nunca trouxe para consulta, como é que eu vou adivinhar? Mas também você não deu espaço. Você não abordou, você não fez, você não foi, de certa forma, empático com o sofrimento que ele está trazendo, achou que era frescura. E isso é uma má prática médica, né? A falta de comunicação médica talvez seja a maior iatrogenia médica de todas, né? Então, o paciente, é mais fácil a comunicação, o paciente, ele trazer para a consulta o que está acontecendo no corpo dele. É difícil ele falar o que está acontecendo em casa. Então, os sintomas físicos, né, que a gente chama de sintomas clínicos inexplicáveis, né, é fácil para o paciente traduzir, é fácil para ele comunicar isso. Olha, tem alguma coisa errada, só que o que está acontecendo é um formigamento na minha mão, é uma boca seca, eu não consigo mais dormir, eu estou ficando acordado a madrugada inteira, estou perdendo peso, eu estou comendo mais, eu aumentei o uso do cigarro, eu aumentei o uso de substâncias, estou bebendo mais. Então,
é fácil para o paciente falar isso, é quase que um comportamento, né, de comunicação. O paciente está comunicando o sofrimento dele através o sofrimento apareceu para ele no corpo dele dessa forma. Então é isso que ele vai trazer na consulta. Só que a gente não pode usar isso como oportunidade de medicalizar o sofrimento. A gente tem que ir na raiz do problema. E a raiz do problema foi o que gerou esses sintomas clínicos inexplicáveis no corpo, que está lá atrás, que é a decepção, os conflitos, né? Talvez o abuso infantil que aconteceu lá atrás, e isso está sendo trazido à tona, uma ansiedade, né? Uma tristeza. Então, faz parte da habilidade médica também, não vou nem chamar de anamnese, né? Porque não é, a gente está falando de doença. Então, faz parte da habilidade médica a comunicação desses sintomas que o paciente traz do corpo, a sua história, que a gente chama de psicossocial, né? Biopsicossocial, o contexto próximo dele, familiar e cultural. Como que ele enxerga a tristeza, como a família dele aborda a tristeza, como outros familiares, né, tiveram situações parecidas e como ele teve essas situações de conflito no passado e como que ele lidou com isso. Pô, se ele lidou com situações semelhantes no passado, ele tem habilidade para lidar com aquilo. Talvez a gente trazer isso para junto do tratamento seja tão eficiente quanto a gente usar um medicamento. Uma coisa você falou de coisas importantes, né? Então quando a gente separa, né, na medicina de família, a gente fala do doença, que a gente chama de disease, illness, né, que é a experiência de doença da pessoa. É importante a gente elaborar isso na consulta e qual que é a experiência dela, né? O que ela entende que é aquilo que ela está passando. E é o nosso papel nesse ponto, quando a gente chegar nesse ponto, e às vezes não é fácil, né? Com o tipo de pressão assistencial que a gente tem, né? Das pessoas, muita consulta que a gente tem que fazer, o tempo restrito. Quando a gente chega nesse ponto, a gente tem que tentar não usar o medicamento logo de cara, como você falou. Você tentar abordar todo esse entorno. Mas tem uma outra questão que eu acho que eu comentei com você, que eu vi uma pesquisadora francesa, ela falando. Então, é um ingrediente a mais dessa questão. Então, ela divide em disease, que é a doença, a experiência de doença, que é illness, e tem uma terceiro componente que seria sickness, que não tem nem tradução direto, né, senão usando essas mesmas palavras, que seria como que essa doença é vista na sociedade em que você vive. Isso é importante, porque a gente está vendo agora em pandemia, o quanto que está se massificando isso na sociedade, como a depressão. E o pessoal, os medicalizadores, entre aspas, eles estão aproveitando essa esteira para vender remédio. Para impor o uso do remédio, impor essas classificações a partir de checklist, e a gente não está vendo a raiz do problema. Né? É solidão, os avós não estão vendo os seus netos, então tem uma estrutura isso. Então, não, e é uma falta de política pública também, né? De um governo que não apoia a sua população. Então, quando você tem uma população carente de bons líderes, né? Carentes até de bom senso, facilmente você fica desesperado, né? Você se sente perdido. E isso acaba sendo visto, né, como uma oportunidade para vamos medicalizar então de novo, né? E não é esse o caso. E isso, eu fico sempre pensando como o impacto desse... Eu adorei essa divisão de disease, illness e sickness, porque a pessoa, de novo, ela vem no consultório já com a mente esperando um remédio. E a gente bater de frente com esse... É difícil, né? Num primeiro momento. Porque o médico tem essa questão social do médico ser o paternalista, o cara que detém o cuidado. Até por isso que o médico acabou virando esse líder, inadequadamente, o líder da saúde mental. E a gente tem que tentar evitar isso e tentar dar estrutura para a pessoa lidar com o problema. Então, como a gente faz, assim, né, para começar já a ir para os encaminhamentos, né? A gente pega essa pessoa, faz consultas, tenta trazer ela para grupos. Agora, na pandemia, está difícil, né, essa questão dos grupos. Mas a gente tenta trazer ela em consultas breves,
faz teleatendimento, fala como é que você tá e tal. Uma hora, a caixinha de Pandora vai abrir com a melhora do vínculo e a gente vai conseguir falar assim, bom, mas esse problema que você teve lá atrás, você vê quanto que ele tá te impactando hoje. Então a gente deveria ser melhor formado em relação à psicoterapia. Os médicos deveriam ter um pouco de psicoterapia. Então, uma psicoterapia breve, né? Sim, a psicoterapia breve, e ao invés de ficar descrevendo mecanismos farmacológicos muito extensos que, no fim, a gente viu que não funcionam, né? Tem colega que eu já ouvi falar, já vi isso até em propaganda de televisão, que é como se a depressão fosse comparando com diabetes. Então, falta de serotonina, na diabetes é falta de insulina, você repõe insulina, no caso da depressão você repõe serotonina e tá tudo bem. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe porque o conflito que gerou aquela depressão, aquela decepção, tá lá atrás, se mantendo, né? Se a pessoa sofre abuso sexual do próprio parceiro, né? Ou ela sofre violência doméstica, né? O que tá acontecendo em casa. E aí a gente medicaliza aquele sofrimento, aquela tristeza, mas a violência continua acontecendo, na verdade, você não tá atuando na natureza do problema, né? Você tá só passando pano ali para aquele conflito social. Então, o certo é a gente sair do carimbo, né? É a gente atuar na natureza do problema, né? Conversar sobre isso, nomear as coisas, né? E trazer para esse outro contexto. Olha, o que está acontecendo, o que está gerando tudo isso que você está trazendo é esse pano de fundo, é atrás, é esse contexto, essas fases do ciclo de vida. E dividir isso com o paciente. Se ele quiser usar o remédio, tudo bem, não tem problema, mas a conduta foi dividida. Sim. Aí você está de consciência limpa. O que eu sou contra e o que eu critico é usar mito do desbalanço químico, é falar que você tem uma doença grave, que o medicamento vai trazer um milagre e vai mudar a sua vida. E isso não vai acontecer. Acho que é isso, cara. O que eu queria falar para os médicos de família, né, que estão ouvindo, e os profissionais que lidam, né, também com os transtornos mentais no consultório, tem algumas perguntas chaves que eu trouxe em ordem de sensibilidade, que aparece que vale a pena a gente sempre fazer isso não só no primeiro contato, mas ao longo, né, dos contatos do paciente com o profissional. Então, em ordem de sensibilidade, talvez o que mais aparece é o distúrbio do sono, depois perda de interesse na vida, perda de concentração, a tendência com a preocupação em assuntos menores, principalmente pequenos sintomas que, por exemplo, formigamento, a boca seca, a bola na garganta, que são coisas que aparecem no corpo, o sentimento de desvalorização, de fracasso, tem ataques de choro, né? Vontade de chorar, irritabilidade aumentada, perda do apetite ou aumento do peso também, né? Então, assim, essas perguntas chaves são muito comuns, aparecem quase em todas as consultas. Então, a gente primeiro precisa rastrear isso para entender o que está acontecendo e a gente não medicalizar essas pequenas coisas que estão acontecendo. Se a gente conseguir identificar que a gente está fazendo um trabalho de equipe, o médico, junto com o psicólogo, e aí a gente está fazendo uma psicoterapia, a gente está fazendo exercício físico, conseguiu atuar na natureza do problema, talvez o medicamento ele consiga entrar junto ali na cultura do paciente e consiga também trazer algum efeito para ele, e aí a gente está trabalhando com um conjunto de tratamentos, né? A gente nunca vai utilizar só um tratamento sozinho também, não vai fazer nenhum milagre. E sempre por um curto período de tempo, curtíssimo. Se for usar, muito dificilmente, é com data para começar e data para acabar. E quando for acabar, é com o tal do desmame, que senão também pode exacerbar uma série de outros sintomas e pode piorar o quadro, na verdade, né? Como que você gostaria de resumir, se fosse trazer assim para um paciente que está acompanhando já um tempo, uns 6 meses, o medicamento fez efeito e você está no processo de desmame?
Como que eu... Nossa, e aí? é difícil, hein, cara? Você dá os parabéns pro paciente, ou você mantém uma medicação por 2 anos, que é o que está escrito nos manuais, né? Ou você consegue ter liberdade e segurança de tirar o medicamento precocemente? Não, acho que eu tenderia a tirar rapidamente. Rapidamente não, digo assim, em poucas conversas a gente talvez já fosse abordando a tendência a fazer a retirada gradual e cuidadosa, né, do medicamento. Mas eu tenho uma tendência muito grande a querer tirar. E tentando, claro, garantir o que a gente falou no episódio inteiro, né? Garantir rede para ele. Porque é a partir da rede que ele vai conseguir melhorar. O que eu tenho... Um último cuidado que eu acho que a gente tem que ter, quando fala de rede, eu tenho medo de associar a rede com essas comunidades terapêuticas. Não tem nada a ver, né? A gente não quer falar... Não tem nada a ver com isso. É só assim, rede é assim, na comunidade, as pessoas que têm a mesma condição ou que passaram pelos mesmos problemas se reunirem, ter um líder de bairro. Então, assim, sempre as coisas resolvidas em grupo também são boas, porque ele não vai ficar o tempo todo no nosso consultório. Ele não vai ficar o tempo todo na UBS. Então, ele precisa também ter uma rede de apoio na comunidade que ele vive, de pessoas que passaram por problemas semelhantes. Então, garantindo isso, a rede melhor, e a gente estando no território, isso ajuda muito, eu tenho uma tendência clara a querer tirar os remédios, assim que for possível. E você? Não, eu também. Eu compartilho com a sua decisão, me sinto contemplado com essa experiência, esse tipo de abordagem, que eu não tiro logo de cara, né? Porque eu vou conversando com o paciente sobre tudo que está acontecendo até mudar o contexto do que originou aquele indicação de medicamento. Porque o paciente, poucas vezes, ele chega virgem de tratamento, né? Geralmente, o paciente ele já chega... a gente pega o episódio de cuidado, né? Que foi gerado pelos sintomas e pelo o início do medicamento com uma consulta médica, e o paciente ele vem usando isso ao longo do tempo, ele vem usando ao longo dos anos, né? Normalmente a gente pega no meio. Falando da prática, é assim que acontece. Ou é para renovar a receita, ou é para aumentar a dose do remédio, né? Aí eu falo, opa, alguma coisa tem, e essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade que o médico tem, que o médico de família ou o profissional da saúde que está lidando com esse transtorno mental, de conseguir mudar o contexto. Olha, por que começou, o que aconteceu, me fala a sua visão sobre isso, e aproveitar essa oportunidade para puxar o gancho se ele já tentou parar alguma vez. Porque quando o paciente ele tentou parar alguma vez por conta própria, ou seja, tem algum motivo ali atrás já, inconsciente, que ele tem interesse, né, de não tomar o medicamento. Eu não consigo enxergar que todos os pacientes são dependentes de medicamentos psiquiátricos pro resto da vida. Os pacientes, eles não querem, ninguém quer tomar remédio, na verdade, né? Quem quer tomar um comprimido todo dia, né? Ainda mais por um rótulo estigmatizante, né? O paciente, eu vejo assim, primeiro, reviso o diagnóstico. Eu falo assim, pô, será que esse transtorno é bipolar mesmo? Será que foi feito de certa forma correta ou foi só uma consulta breve e já saiu com o medicamento tudo na mesma consulta? Para mim é muito estranho. Sim. Então eu primeiro faço essa revisão do diagnóstico, consigo em várias consultas, nunca apenas uma, trazer a história do paciente para dentro da consulta. Aí eu consigo dividir com o paciente. Bom, se você não tentou parar uma vez, você tem interesse em parar? Então, essa é a primeira habilidade, né? Porque o paciente ele vai para casa, não precisa parar agora, pensa nisso no futuro. E quando ele traz a oportunidade que ele está pronto, ele fala, não, estou pronto para tirar o remédio. Sabendo que existem efeitos colaterais, né? Quando a gente tira abruptamente. Então, esse trabalho em conjunto é muito mais importante do que você simplesmente ir renovando.
né? Sim. É muito fácil, né? Você renovar a receita pro resto da vida e o paciente que se vira com os problemas da vida dele, né? E não renovar, a gente corre o risco de ser acusado de má prática, né? Como assim? Mas, doutor, como assim? Não sei o quê. Não, a gente tá do teu lado. Tem que sempre ficar claro que a gente tá do teu lado. De novo, né? Foi bom que você trouxe isso, porque tem que ser uma decisão totalmente compartilhada. Ele tem que entender isso com o tempo. Porque se ele tirar de repente, a chance de dar um problema muito mais grave é bem pior. A gente tem que aproveitar as consultas médicas também para identificar o estilo de vida das pessoas, para a gente não medicalizar o estilo de vida, né? Senão a gente vai entrar no lifestyle drugs aqui. Porque, por exemplo, uma mãe que traz um filho com depressão, ela fala assim, o meu filho está deprimido. Então ela vem querendo buscar um remédio. Sim. Ela não fala que ela quer conversar sobre aquilo. Porque talvez ela não teve a oportunidade, né, de conversar sobre aquilo com alguém. Ou é uma demanda da escola também, né? Então, essas demandas que vão surgindo na consulta médica não são oportunidades para medicalizar, são oportunidades para, de fato, conversar com a natureza do problema da pessoa. Então, assim, a gente, primeira coisa, não rotular, né? Não colocar como transtorno do déficit de atenção, né? Depressão em criança, e saber trabalhar com isso é mais importante. Com certeza. Vamos resumir para encerrar? Vamos. A gente chega lá, né? Uma hora a gente consegue. Eu queria primeiro resumir que primeiro 20% considerar que tem essa resolução espontânea, toda a terapia ela deve ser breve, de alguns meses, e que a gente tem segurança de retirar o medicamento com esse episódio de cuidado breve. Não é para usar o resto da vida, não é para usar 1 ano, 2 anos. Com o acompanhamento médico correto, com o médico do seu lado, a gente consegue fazer a desprescrição, né, de medicamentos, fazendo a prevenção quaternária. Acho que é isso, cara. Resumiu, tirou da minha boca as palavras. Então, um assunto não esgotado, né, mais uma vez nesse episódio. Foi pelo contrário, né, ele só apenas vai trazendo mais reflexões ainda, né? A gente gostaria de ver as interações, né, principalmente pelas principais redes sociais, e através do e-mail, né, medicinadefamiliapodcast@gmail.com, seguir no nosso Twitter, que é o Twitter mais bem feito de todos, o Medicina Podcast. Como sempre, dúvidas, perguntas, sugestões, pode mandar no comentário, a gente vai ler todas, responder todas. Isso faz parte também para o nosso crescimento. A gente quer um crescimento orgânico e genuíno, né? E seguir também, né? Pode clicar no sininho, pode se inscrever, a gente agradece muito. Voltamos no próximo vídeo, nos próximos episódios. Até a próxima.